Amém, irmãos? Amém. Amém. Boa noite. Boa noite. Vamos abrir em Êxodo, capítulo 32. Êxodo, capítulo 32. Eu disse aos irmãos que nós iríamos concluir ontem a nossa minissérie, de 3 exposições falando acerca dos evangélicos que estão indo para o inferno. E hoje nós vamos começar a falar acerca de um outro tema, ainda de baixo, na mesma direção da justificação pela fé. E eu gostaria de falar com os irmãos, talvez durante toda essa semana, todos os encontros que nós temos, aqueles que me forem dado a oportunidade, estar falando com vocês acerca do perigo da idolatria. Eu queria, antes da gente iniciar aqui a nossa exposição em Êxodo capítulo 32, eu gostaria de responder para você o que está aqui no catecismo, um catecismo reformado, que diz o seguinte: o que é a justificação? Justificação é um ato da livre graça de Deus para com os pecadores, no qual Ele os perdoa, aceita e considera justas as suas pessoas diante dele. Então, isso é justificação. É o fato de Deus não levar em conta os nossos pecados passados e, pelo sangue de Jesus, nos tornar pessoas aptas a nos relacionar com Ele novamente. Uma vez que nós sabemos que o pecado faz separação entre nós e Deus, é necessário que haja um remédio para o nosso pecado, para que tenhamos um contato novamente com Deus. Sem santificação, ninguém pode ver o Senhor. Então, uma vez que nós não somos santos, somos pecadores, precisamos de alguém que nos santifique por meio dessa justificação, que é feita mediante a fé no sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Isso é justificação, e eu creio que a gente vai conversar sobre isso ainda durante algum tempo. Mas há 500 anos, houve um evento que mudou a história do mundo, conhecido como a Reforma Protestante. Inclusive, ela fez 500 anos há poucos anos atrás. Muitas igrejas reformadas e igrejas evangélicas celebraram. Não vejo nenhum motivo de celebração, até porque a nossa igreja ela tem 2000 anos de história. Foi Cristo que fundou. Então, a ideia é que nós precisamos cada vez mais falar da justificação pela fé. Isso é fato, você tem que falar. Claro que nós somos justificados pela fé, mas há um sério risco dessa justificação pela fé tornar-se um ídolo. Como se só existisse isso na nossa fé. Como se não existisse mais nada. Ah, você acredita na justificação pela fé? Ah, tranquilo, então vai e faz tudo que você quer. Pode viver a vida do jeito que você quiser. Porque você acredita na justificação pela fé, não acredita? Então vai e viva a vida do jeito que você quiser. Faça o bezerro de ouro, se prostre a serpente de bronze, construa ídolos os mais variados possíveis. Se você diz que sua justificação é pela fé, então glória a Deus pela sua vida. Isso tem se tornado um marco na igreja evangélica para nossa vergonha. Muitas pessoas não entendem porque um dos livros que mais fala de amor na Bíblia, que é 1 de João, ele termina com um versículo que aparentemente está em contradição com todo o livro. João está falando das marcas de um cristão, ele está falando de como Jesus nos ama, ele vai dizer que é necessário que nós venhamos a entender que Deus é amor e que é desse amor que a gente vai ser reconhecido. E aí ele termina a sua carta dizendo: filhinhos, olha que maneira carinhosa, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Eu disse assim, por que João terminou desse jeito? Por que João está falando? A carta estava tão bonita até aqui, parece que João perdeu todo o significado. Porque nós temos uma forte tendência de construirmos ídolos, usando qualquer coisa. É como você dá um papel em branco, um lápis para uma criança. Dificilmente aquele papel vai continuar em branco. Ela vai fazer desenhos,
né, escrever e fazer as mais variadas coisas que tem na sua mente. Pois é, muitas pessoas têm acreditado que a fé delas é uma página em branco e que Deus deu um lápis de cor para ela pintar do jeito que ela quiser. Não, irmãos, a fé não é isso não. A fé é aquilo que Deus disse que a gente tem que acreditar. Deus disse que era desse jeito e é desse jeito. Deus disse que não era desse jeito e não vai ser desse jeito. Embora o mundo inteiro queira que seja desse jeito, não vai ser, porque quando Deus opera, ninguém pode impedir. E eu fui impulsionado pelo Senhor de tratar com vocês a respeito desse tema de idolatria, começando numa passagem da Bíblia muito conhecida, que é Êxodo 32, e para a gente ver como você pode entrar na igreja evangélica hoje, ter um encontro com Cristo, sabe, de maneira emocional hoje, e amanhã você está com um ídolo evangélico embaixo do braço, né? Cheio de uma série de coisas, né, que são evangélicas, são ditas evangélicas, quando na verdade o que de fato nos faz evangélicos é viver como alguém que acredita no Evangelho. Isso nos faz evangélicos. Então eu gostaria de contextualizar vocês aqui o que está acontecendo em Êxodo 32. A gente vai ver de Êxodo 32 a Êxodo 34 uma história muito triste. O pecado de Israel, a idolatria de Israel e como Deus trata com isso. Então a primeira passagem é Êxodo capítulo 32. Aqui a gente vai ver inclusive porque os levitas foram separados para serem a tribo que faz o serviço a Deus, que presta serviço a Deus. É por causa desse episódio aqui. Então, o Senhor havia libertado um povo de 400 anos de escravidão, com a sua mão poderosa, havia envergonhado o faraó, e agora, usando um homem que ele mesmo escolheu, Moisés, guiava o seu povo rumo à terra que ele havia prometido, não àquele povo, mas a Abraão. Há mais de 400 anos atrás, Deus havia feito um pacto com Abraão, de que aquela terra que Abraão estava andando, seria uma terra próspera, aonde todos os descendentes de Abraão, que seriam mais numerosos que as estrelas do céu, iriam habitar naquele lugar. Abraão não tinha nenhum filho nessa época. Verdade. E aquela terra era um grande deserto. Mas o tempo se passou e a promessa de Deus se cumpriu. Daqueles 12 descendentes de Jacó, Deus fez nascer uma multidão. Não há uma unanimidade, mas os números são entre 600 mil a 3 milhões de pessoas que saíram do Egito na Páscoa. Não há um consenso, mas os números giram em torno disso, de 600 mil a 3 milhões de pessoas que saíram no dia da Páscoa em direção ao lugar que Deus havia mandado, liderados por Moisés. Amém. E depois de ver todos os sinais, eles agora chegam aonde Deus havia dito: olha, Moisés, quando você libertar o meu povo de Faraó, imagine, o povo mais poderoso do mundo, o homem mais poderoso do mundo, um simples pastorzinho de ovelha de 80 anos, recebeu a ordem de libertar o povo. E aí Deus é tão poderoso que Deus já estava falando do futuro. Quando você libertar, você vai vir aqui de novo. Imagine, Moisés disse: rapaz, só o Senhor mesmo para ter essa fé, viu Deus, porque eu não tenho. Eu nem sei se eu vou escapar vivo. E aí tudo aquilo que Deus falou que faria, fez. E agora Moisés está de volta no monte que Deus havia falado com ele, para falar com ele novamente e dar uma diretriz. É nesse momento aqui que Moisés recebe uma das coisas mais importantes de toda a Bíblia, que é o chamado Decálogo, a tábua dos 10 mandamentos, que até hoje, para nós, deve ser respeitada. São os primeiros mandamentos de Deus.
Se você perceber, todos os demais, eles vêm desse. O mandamento principal está lá no Decálogo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Está lá. Não matarás, não roubarás, não terás inveja do seu irmão. Tudo lá escrito. Moisés, então, depois de libertar o povo, ele deixa o povo a cargo do seu irmão Arão. Imagine que perigo. Diz: Arão, toma conta desse povo, que eu vou lá com Deus e volto. Pergunte se alguém queria ir com Moisés. Não, meu filho. Sabe quem ia? Josué, que ficava lá embaixo, que não tinha autorização de subir. E aí ficava ali embaixo e Moisés subindo. E aí passou um dia, passou uma semana, passou um mês. Quando deu 40 dias, o povo não aguentou mais. Ah, esse Moisés é morto. Sabe? Não confie nos sentimentos humanos. A mesma pessoa que te abraça hoje, se você fizer alguma coisa que desagrade a você, ela vai te dar uma nas costas sem pensar duas vezes. A gente já viu isso acontecer algumas vezes. Então, é diante desse cenário que eu quero iniciar a exposição para vocês hoje. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte. Você viu, irmãos, o que está acontecendo com a gente agora? Quando começou a quarentena, estava todo mundo meio assim, né? Agora que a quarentena já está indo, acho que para quase 60 dias, o povo parece que se esqueceu da seriedade. Quando é justamente agora, estava até falando com a irmã, que vai ser o pico da enfermidade. Agora que vai ser o pico da enfermidade. Ah, papai, mas já tem 60 dias essa conversa. Não, 20 mil pessoas morreram. Não é uma conversinha. É algo sério. Sabe, eu estava conversando, fui hoje, os irmãos sabem do meu hábito, todos os dias, né? Eu pego água aqui, do lado, que eu tenho que beber muita água. E eu gosto muito, são dois amigos, né? Acho que são cunhados, né? Um é cunhado do outro. Eu gosto muito deles, são pessoas muito educadas aqui, tratam a gente com muita educação e respeito. E eu percebi ele assim um pouquinho triste, o mais fortinho deles, assim, tá aqui ele. Aí ele falou: ô irmão, tá dodói? Aí ele disse: não, hoje eu perdi a minha segunda mãe. Ele está bem tristezinho, os irmãos puderem dar um abraço nele, confortarem ele, consolarem. E ele dizendo isso, que ela estava doente, que eles até pensaram em levar ela no hospital, mas o direcionamento é que é só levar para o hospital, para a em última opção, por conta, né, que a pessoa pode chegar lá com uma doença mais branda e contrair o Covid e ter um agravamento. E quando hoje de manhã ele tentou, né, ele mais os familiares dele, acho que outro irmão, levar até uma clínica particular. A clínica particular estava fechada, isso aí abriu na segunda, ela não resistiu e faleceu. Sabe? As pessoas não são um número. As pessoas são pessoas como eu e você. Por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente prega o Evangelho, é por isso que essa porta está aberta, é por isso que a gente toma tanta pancada, né, no mundo espiritual. Por isso que a gente sofre tanta perseguição, porque a gente percebeu que esse é o nosso papel. Eu estou falando isso no plural, porque vocês estão junto comigo. A partir do momento que vocês atravessaram aquela porta, eu considero que vocês estão junto comigo nessa batalha. E a gente está lutando, não desmerecendo os profissionais da área de saúde, que são pessoas que com certeza devem ser respeitadas, mas nós estamos lutando por algo muito mais sério, que são vidas eternas. São vidas imortais. Que quando você enterra uma pessoa, a vida dela não acabou ali. A alma dela está em outro lugar. E nem sempre é um lugar bom, infelizmente. Você vê, né, esses famosos, que só são famosos no mundo, porque diante de Deus são totalmente desconhecidos. A matemática de Deus normalmente é assim: quem é desconhecido no mundo, provavelmente é bem conhecido de Deus. Aí você vê, quando, se não me engano, faleceu aquele Chico Anísio, um homem totalmente imoral, agnóstico, não acreditava em nada, né?
fazia a chacota dos evangélicos e dos cristãos e de tudo. Aí disse, o céu deve estar mais alegre. O céu? Você acha mesmo que aquele homem morreu e que foi para o céu? Você acha isso mesmo? Então quando a gente observa, irmãos, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, isso é uma coisa que nós, enquanto evangélicos, precisamos aprender, é esperar o tempo de Deus. Você já aprendeu a esperar o tempo de Deus? Sabe, uma das coisas que mais me impacta, e eu sempre tenho muita dificuldade com as pessoas, eu sempre fui uma pessoa muito impulsiva, e até hoje eu luto contra isso. Mas uma das coisas que eu aprendi no mundo espiritual e eu ensino isso para todos que eu tenho oportunidade, não faça nada sem orar. Então às vezes a pessoa diz, não, tem uma promoção, pastor, mas tem que comprar agora, senão perde a promoção. Já perdi. Não, mas você não vai aproveitar essa oportunidade? Eu não orei. Deus não mandou. Irmãos, a cabeça é Cristo, não sou eu. Ah não, mas algo que é 5 mil está custando 500 reais. Se você não comprar agora, você vai perder. Meu irmão, 5.500 reais para Deus é a mesma coisa. Não é não. O dinheiro é seu, é meu. Ah não, mas foi o dinheiro que eu conquistei com suor. Você sabia que nem o seu suor é seu? Você acha que o seu trabalho te dignifica em alguma coisa? Você acha isso mesmo? Você acha que o fato de você trabalhar muito faz com que você mereça um bom salário? Você acha mesmo? Diante de tudo aquilo que você já conhece da Bíblia, você acha mesmo isso? O fato de você ter um trabalho pode ser uma misericórdia ou longanimidade de Deus, depende do seu lado. Ou você é ímpio ou você é santo. Se você for ímpio, é longanimidade. Se você for um crente, é misericórdia. O fato de você ter força e vigor para trabalhar. Eu estou acometido de uma enfermidade que a pessoa que me atendeu disse que eu tinha que descansar de 7 a 10 dias. Eu disse, minha senhora, eu vou continuar fazendo as coisas que eu sempre faço. Por isso que eu estou aqui com esses dedos tudo remendado aqui, com esse negócio aqui no braço. Você sente dor? Sinto. E se passar essa enfermidade, eu estava até brincando antes, eu digo, meu irmão, depois que eu me converti, eu peguei enfermidades assim que eu nem sabia que existiam. Eu falo, rapaz, por isso que eu fico brincando com os irmãos, se passar alguma enfermidade nova aqui, quem vai pegar? A probabilidade sou eu. Fique tranquilo no seu lugar, que provavelmente, se o cachorro fizer cocô, quem vai pisar sou eu. Esses dias mesmo eu pisei. E olha que eu tomo maior cuidado, porque aqui é cheio de cachorro. Irmão, isso é ruim? Para mim não. Para mim só me mostra que esse mundo não é o meu lar. Que não é nesse mundo que eu tenho que depositar minha alegria e esperança, mas é nas coisas do alto. E que eu tenho que aprender a esperar o tempo de Deus. Isso que a gente está vendo aqui, isso que eu contei para vocês no começo da exposição, demorou mais de 500 anos, irmão. Você imagina, Deus chama... Boa noite. Boa noite, menino. Amém, meu irmão, fique em paz, glória a Deus. Então, ele diz para Abraão, Abraão, você, Abraão, vai ter descendente. Você fica imaginando, rapaz, Abraão vai se casar, porque naquela época tinha isso, né? Abraão vai ter umas 300 mulheres, Salomão teve quantas? 700. Vai ter 10 filhos com cada, Abraão vai ter um monte de filhos. Abraão teve quantos filhos por Deus contado? Mas Deus, como o senhor está dizendo que vai ter uma nação poderosa de um filho? Ó, um pequenininho que entrou aqui, ó, tá vendo? De um filho, pois é, de Isaac será chamada a sua descendência. A Isaac tem 2 filhos. Amém? Ah, multiplicou, glória a Deus. É gêmeo. Isaac e Esaú. Esaú não presta. Perdão, Esaú e Jacó. Esaú não presta. Jacó é meio baby. Mas eu vou dar um jeito nesse Jacó. Aí de Jacó nascem 12 descendentes. E desses 12 descendentes, irmão, é um pior do que o outro. Só tem um camarada que se salva, que é o tal do José.
Mas o resto, meu filho, aqueles filhos de Jacó, você acha que seus filhos são ruins? Vai conversar com Jacó. Deixa Jacó contar o trabalho que aqueles meninos deram pro coitado do Jacó. Vai ler na Bíblia para você ver. E então, 400 anos se passam. E aquele descendente, Isaac, havia se multiplicado de tal forma a sua semente, que agora era uma nação, um mundo, liderada por Moisés, que não queria essa tarefa, diga-se de passagem. Quando o Senhor disse, Moisés, você vai liderar o povo, Moisés não disse, eu vou, Senhor, pode me dizer, bote minha foto ali, na porta da igreja, eu fui chamado para ser, sabe, quando disseram para Moisés, Moisés, você vai separar, Moisés, Senhor, leva outro, não Jesus, não, Moisés, é você mesmo. E aí Moisés está aqui, intercedendo pelo povo diante de Deus, mas o povo está com pressa. Você já notou que está todo mundo apressado? Olha, irmão, às vezes, eu brigo comigo mesmo. Não sei se você briga com você, eu brigo comigo o tempo todo. A carne e o espírito ficam lutando juntos. Às vezes a gente sai de um lugar às 6 horas e vai chegar, por exemplo, vamos imaginar, eu estou vindo para o culto, né? 6h30, tenho que chegar aqui 7h30. Não tem trânsito, não tem nada, mas a gente vê um sinal vermelho, a gente quer furar, a gente vai... Que desespero é esse, meu filho? Por que essa pressa toda? O mundo vai se acabar, é? Não, varão, eu quero adiantar. Você já viu as donas de casa quando acorda de manhã, 5 da manhã? O que foi, minha senhora? Não, eu quero adiantar logo, daqui a pouco acorda o marido, as crianças gritando, correndo, cachorro, papagaio, periquito. Por que essa pressa? Calma. Oh, Jesus. Marta, Marta! A igreja está cheia de Marta. Está todo mundo achando que tem que fazer um monte de coisa. Tem que fazer com calma. Eu nunca vi Jesus apressado. Você já viu? Jesus, olha, bora, correria. Vamos. Os discípulos, acorda todo mundo. Acorda. Você já viu Jesus apressando alguém? Pedro, aperta o passo, Pedro, aperta. Não, você já parou para pensar que o dia tem 24 horas? Como a gente usa mal o nosso dia? Sabe o que é que a gente precisa? Sabedoria. Você já imaginou um caixa eletrônico que você apertasse toda hora e saísse a quantidade de dinheiro que você quisesse? Pastor, não fala um negócio desse, não, que eu chegar no almoço. Qual é a senha? Uai! Irmãos, Jesus nos disse por meio do seu irmão Tiago, pois Jesus é a própria palavra, que se a gente buscar sabedoria 24 horas por dia, Ele vai nos dar o dia inteiro e Ele não vai reclamar. É um caixa eletrônico 24 horas aberto para você, para sair sabedoria o tempo todo, que vale muito mais do que dinheiro. Amém. E você não faz uso disso, porque você está o quê? No corre. E aí você pergunta para a pessoa, meu filho, você está correndo para onde? E às vezes a pessoa diz, nem sei, só sei que eu estou correndo. Está todo mundo correndo, eu também estou. A irmã me falou ontem que foi decretado o lockdown em Cosme de Farias, não foi? Começou ontem, não foi? A irmã tinha até me dito. Aí disse que o irmão me falou, o pessoal na rua, o movimento na rua duplicou, triplicou. Por quê? Porque o povo estava na rua querendo ver o movimento. Meu Deus! Ai, Ele está fazendo o que na rua, rapaz? Vou para casa! Não entendeu que fechou tudo? Não, eu estou aqui na porta, quero ver o povo, esse povo andando para cima, para baixo. Isso aqui é o retrato do ser humano, irmãos. Então Moisés está lá intercedendo e o povo está o quê? Ele está querendo correria, mano. E aí, vai ficar nessa? Em vez do povo estar lá embaixo orando, louvando a Deus, ajudando um ao outro, retribuindo ao próximo aquilo que Deus nos fez. Aí o povo vai para onde? O povo vai para um pastor que não tem compromisso com Deus. E aí fica com medo de perder
as ovelhas. Mas não é ovelha não, é bode. Imagina um pastor que muda o sermão para não desagradar as pessoas. São as igrejas de hoje. Não, o que a gente tem que aprender no Covid? Que o céu é real, que o inferno também, e que a gente tem que se preparar o mais rápido possível para estar pronto para quando Jesus nos chamar. Ponto. Aprendeu já isso? Ótimo. Se você viver dessa forma, não importa Covid ou sem Covid, está tudo em ordem. Mas não, as igrejas elas precisam, sabe, durante esse período de pandemia, providenciar entretenimento para os seus seguidores, para que eles fiquem motivados em casa. É o bezerro de ouro. Pegue os sermões, se a gente pode chamar de sermão, o que os pastores têm feito pela internet. Tem pastor, meu filho, que faz a exposição da cozinha, da casa. Daqui a pouco, meu filho, tem pastor até do banheiro fazendo a filmagem, enquanto está tomando banho. É tanta loucura que a gente vê no universo evangélico. Mas isso vem de onde? Da apostasia do homem para com Deus, desde o Éden, irmãos. Onde o homem preferiu dar uma mordida numa fruta do que aproveitar o mundo inteiro que Deus tinha feito para ele. Agora veja que loucura, irmão. Que negócio de fruta? Eu quero saber dessa fruta, rapaz. Olha o tanto de fruta que Deus deu aqui pra gente. Olha o mundo lindo que Deus fez pra gente. E aí vem um negócio infeliz de uma serpente. Sai, serpente! E você vai bater papo com a serpente? Em vez de conversar com Deus, o povo hoje em dia está conversando com quem? Com a serpente. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, você acha que o povo fica feliz porque eu e você estamos querendo ser crentes de verdade? Fica não. Seus familiares e os meus, se não forem crentes como nós, não vão ficar felizes. Rapaz, você foi para essa igreja 6 horas. Esse pastor de lá, os biscoitos falaram, viu? Eu já fui para um culto desse. Os biscoitos falaram, teve um jovem mesmo na terça-feira, que quando eu 15 para as 9, ele disse, não, irmãos, hoje eu vou acabar 9 horas. Eu acho que ele estava falando 9 da manhã. Porque quando bateu 9h40, ele disse, agora vamos orar. Eu digo, amém. Aí ele estava aqui sendo glorificando a Deus, né? Ninguém está com pressa, e eu estava aqui aleluiado. Se ele falasse até meia-noite, eu ia achar maravilhoso. Mas tem gente que não é assim, infelizmente, né? Mas quando o bichinho falou assim, não, irmão, hoje eu vou ficar até 9 horas, eu achei até estranho. Aí de repente eu estou aqui filmando, olhando, prestando atenção, recebendo aquela palavra de Deus vindo da parte dele, que eu me distraí, que eu olhei, eu acho 9h40. Passava um ano, né, quando o irmão estava pregando a palavra pra gente. Misericórdia. Esse povo é assim, varão. Mas ele tem com quem aprender. Ele aprendeu com o pastor dele. Esse pastor dele é tribulado, viu? Cuide dele. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão. Cuidado, meu filho, não ande como Arão. Nesse contexto aqui, tem um comportamento como o de Moisés. Se o povo disser para você, eu quero uma palavra agradável, você diz, vou dizer palavra agradável, nem desagradável, vou dizer o que Deus mandar. Se você acha desagradável o que Deus mandou, aí é uma coisa entre você e Deus. Eu é que não vou falar algo diferente daquilo que Deus mandou. Foi isso, inclusive, que Micaías falou diante de Acabe, colocando seu próprio pescoço em risco. Acabe já havia dito, Acabe estava se reunindo lá com Josafá, se eu não me engano, para ir para a guerra, e Josafá, que era de Judá, que não devia estar lá com Acabe, mas estava, para lutar contra um inimigo em comum, se eu não me engano era o rei da Síria nessa época. E ele vai dizer, olhe, vocês não tem nenhum profeta do Senhor aqui. Rapaz, tem um tal de Micaías, mas ele só fala coisa ruim, parece pastorizão. Ele fica aí só para a gente bater nele, nesse infeliz. Eu mandei matar todos os profetas do Senhor, mas vem com esse Micaías aí, que de vez em quando a gente dá uns tapas nele, para ver se ele vira para o nosso lado.
Aí Josafá disse, eu não vou para a guerra enquanto não chamar ele. Tá bom, Josafá, então chama esse Micaías. Micaías, olha o que você vai falar do Micaías. E Micaías disse, eu vou falar o que Deus mandar. Tem pouquíssimos Micaías hoje. Hoje em dia o que tem de Arão fazendo bezerro de ouro, porque os crentes da igreja estão pedindo. Eu estava conversando com minha filha e eu louvo a Deus pela vida das minhas pequenininhas. Elas queriam estar aqui hoje, mas infelizmente a mãe delas não quis que elas estivessem aqui, mas elas, se Deus quiser, vão estar amanhã de manhã lá com a gente. E elas estavam dizendo para mim, meu pai, determinada pessoa que a gente conhece, na igreja dela, imagine, uma pessoa que a gente conhece tem, parece que de 13 para 14 anos, foi a igreja deles, fez um acampamento para jovens. Você vai deixar a criança de 13 para 14 anos junta uma com a outra? Você está maluco? E ainda dizer que isso foi Deus que mandou? 13 para 14 anos, elas têm que estar debaixo das asas dos pais, da mãe, recebendo todo tipo de exortação para se tornarem homens e mulheres de Deus. Ela disse, não, meu pai, eu sei que isso é errado. Graças a Deus elas sabem que isso é errado. Se convidarem elas, elas não vou não. Convide as pequenininhas para ir para um. Ela hoje estava me dizendo, meu pai, não sou mais pequenininha não, já estou grande. Para mim, vocês vão ser pequenininha. Se convidar elas para ir para... Mas você precisa ver, quando ela... Eu achei tão bonito, eu fico emocionado. Eu estava vindo uma palavra, até de uma dessas igrejas reformadas, isso foi ano passado, e até onde eu estava, o pastor estava falando tudo certinho. Aí eu fui tomar banho para me arrumar para ir para a igreja. Elas acordam cedo no domingo para ir para a igreja, elas gostam mais de estar aqui do que às vezes até eu. E aí eu deixei elas lá assistindo o culto, né, assistindo lá aquela palavra, e fui botar minha roupa rapidinho. Olha meu pai, ele falou um negócio aqui que não é de Deus. Imagine, mano, 10 anos. Eu digo, o que foi? Ele disse assim, meu pai, que segunda-feira é o dia dele com a família dele para o shopping center. Se alguém na igreja precisar dele para fazer alguma coisa na segunda-feira, isso o pastor contando, como algo de Deus. Se alguém precisar dele na segunda-feira, ele não faz nada, porque segunda-feira é o dia dele, pegar a família dele para o shopping center, comer uma pipoca, assistir cinema. Isso não é de Deus não, meu pai. Eu disse, é isso mesmo, meu filho, você está certo, é ele que está errado. 10 anos. Olha. Ela pegou um pastor que tem mestrado em teologia, botou o dedo no rosto daquele pastor que tem mestrado em teologia e disse, o senhor está errado. 10 anos. Por quê? Porque ela senta nessa cadeira que vocês sentam e ouve o que Deus fala por intermédio dos seus servos. E elas aprendem. Cuidado, irmãos, não se torne um Arão. Não seja um cristão de conveniência. Quando as pessoas querem que você diga alguma coisa agradável, você vai lá e diz, não, eu vou falar o que Deus mandar. E o que Deus quer que a gente fale? Arrependam-se e creiam no Evangelho. Antes disso, não adianta. Não adianta a sua vida melhorar do ponto de vista material e emocional se você ainda não se arrependeu e criou no Evangelho. Não adianta. Ah, pastor, meu casamento melhorou, meu emprego melhorou, minha casa reformou. Ah, que maravilha. E você se arrependeu? E você se entregou completamente ao Evangelho do Senhor Jesus? Ainda não, mas eu creio nele. Acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós. É isso que o povo quer. É isso que eles vão requerer de mim. Por que você acha que a nossa congregação tem 10 anos, vai fazer ano que vem, se Deus permitir? Nós temos, esse ano é 2020, né? Estamos em maio? 13 de julho, foi a primeira vez que eu ministrei na minha casa, que a gente começou a fazer os cultos. Eu fui, né, convidado a sair de uma igreja herética, graças a Deus, que está lá até hoje, pervertendo, né, a palavra do Senhor.
E 13 de julho a gente começou a ministração na minha casa. Vai fazer já quase 10 anos que a gente está pregando a palavra de Deus. Eu tive a oportunidade de falar do Evangelho de Cristo com talvez mais de 1000 pessoas. Com certeza. Muito mais de 1000 pessoas. Não tem 30 membros na nossa congregação. Não tem. Inclusive alguns já saíram, já voltaram, já saíram, já voltaram. Tem gente que já entrou e saiu mais 10 vezes ao longo desses 9 anos. Por quê? Porque eles querem que eu e você, no meu caso específico, eu me torne um Arão. Pastor, faz aí um bezerro de ouro pra gente. A gente quer um Deus igual dessas igrejas evangélicas aí. Não acredito, pastor, não vai ter São João sem João. Porque o Rui e o ACM Neto disseram que o feriado de São João vai ser agora, né? Semana que vem, vocês souberam? Você não soube, tá sabendo. O decreto, acho que saiu ontem, tá fresquinho aí. Que o feriado, né, eles estão antecipando, seguindo a orientação lá de São Paulo, né, para evitar que as pessoas se aglomerem. Nem sei se isso vai surtir tanto efeito, né? Mas estão antecipando os feriados. Aí então tem igreja que deve estar louca, né? Rapaz, a gente tinha programado São João sem João, e agora como é que vai ser? Tem igreja que faz quadrilha. Eu já vi, irmão, eu já vi. Volta a fazer aquelas comidas típicas, licor sem álcool. Você se sente no mundo todinho. Você diz, rapaz, que legal ser crente nessa igreja. Por que o pastorzão faz isso? Teve uma igreja que eu pregava e que eu saí de lá porque o evangelho estava sendo resistido lá naquele lugar, em onde não tem lugar para Cristo, o evangelho eu também não fico. Sabe qual foi a pergunta da pessoa que teoricamente fundou aquela igreja? Que não é uma igreja, porque para ser igreja tem que ter Cristo. Pastor, o pessoal aqui me pediu para botar uma bola daquela de boate, eu não sei como é o nome daquilo, globo, né? Globo. O pessoal me pediu para fazer um globo, botar aqui para a gente fazer um sabadaço. Aí eu falei, só se você quiser levar todo mundo pro infernaço. Ele ficou até meio chateado comigo na época e não botou, ficou retado. Porque queria botar, eu disse que não concordava com aquilo. Queria botar um globo. Você tá maluco? Ficou doido? Hoje em dia, irmão, se você botar um bezerro de ouro na igreja evangélica, todo mundo vai amar. O que é o bezerro de ouro hoje? É discoteca gospel. José, inclusive, falou pra gente aqui no sábado. Na igreja que ele foi desevangelizado, antes de aprender o evangelho, ele estava sendo convidado para a primeira boate gospel. Isso é o quê? Foi em 2012, não foi, filho? 8 anos. Primeira boate gospel. Deus tirou ele de lá, graças a Deus. Igrejas que você vai ver terapia do amor. Você está sem namorada? Ah, tem uma igreja ali, meu filho, que ele promove encontros de solteiros para se casarem entre si. Você está maluco, meu filho? Você está brincando com coisa séria? Se você é solteiro, tome conta das coisas de Deus. Não é doido de ficar buscando casamento dentro da igreja? Então a gente observa, irmãos, que as pessoas querem que eu e você façam para elas o quê? Bezerro de ouro. Vocês vão ouvir disso. Parentes seus que vão visitar a gente vão dizer, eu até gosto, ele fala até o que está escrito na Bíblia, mas eles são muito radical, essa igreja de vocês é meio chata, meio antiquada. Não faz as coisas assim como as outras. Eu conheço outras igrejas evangélicas que não são assim. São mais, o povo estuda, o povo trabalha, o povo mente, rouba, mata. Mas de vocês não pode nada disso. Tem que seguir Jesus. Que igreja evangélica louca é essa que segue Jesus? É a nossa. A gente está querendo, pelo menos. Pois é, irmãos, isso não é novo. A gente está aqui no ano, mais ou menos, 1440, antes de Cristo. Imagina, nós estamos agora em 2020. Mais ou menos 2.460 anos atrás. Não, 3.460 anos atrás. Perdoe, minha matemática não é muito boa, não. O povo já queria um falso evangelho. E já tinha gente disposto a providenciar isso para eles. Qual é o requisito número 1 do falso evangelho? Dinheiro. Não vai ter falso evangelho se você não estiver disposto a pagar. Algum de vocês já entrou em show de graça? Já entrou no cinema de graça? Já foi assistir jogo lá na Arena Fonte Nova de graça? Algum de vocês foi num... Teve negócio de Copa do Mundo aqui, não foi?
Teve negócio também de Copa América, não teve recentemente? Você entrou de graça? Não, meu filho, de graça você tem que pagar caro. Você quer um falso evangelho, então você vai ter que pagar. Mas o povo não liga. É como, por exemplo, você já viu alguém, o pessoal fica dizendo, rapaz, todo mundo vai fechar, vai quebrar. Você já viu alguém deixando de beber cerveja, deixando de encher a cara de cachaça? Você já viu? Um bêbado habitual dizendo, rapaz, essa semana não pude nem beber porque o preço da cerveja subiu demais. Eu nunca vi esse cara. Se você ver, me mostra. Você já viu? A pessoa bebe há 20 anos. Aí ela chega e diz pra você, rapaz, o negócio ficou tão difícil essa semana que eu não tive nem o dinheiro da cervejinha. Você já viu alguém dizer isso aí? Eu nunca vi. Porque, irmão, só falta dinheiro para fazer o que é certo. Para fazer o que é errado nunca vai faltar. O diabo sempre vai dar estratégias para essas pessoas não faltarem para elas as 30 moedas de prata. Levanta-te e faze para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, olha como eles tratam, quanto a este Moisés, irmãos, o que eu já ouvi de desaforo de gente que chorou no meu ombro, sabe? Pessoas que você ajudou, que você saiu de sua casa de madrugada, foi lá, ajudou, pessoas que você tratou. Eu tive que me tornar enfermeiro depois que me tornei pastor. Eu nunca gostei muito desse negócio de sangue, mas perdi completamente medo de sangue, essas coisas, quando me tornei pastor. Tive que cuidar de um monte de gente. Esses dias eu estava vendo uma foto de seu Edson, quando ele chegou lá na igreja. Tinha dias, para aqueles que têm o estômago um pouquinho, né, mas tinha dias que a gente tirava um copo de pus do joelho dele, sabe? Quem é que dava a injeção? Eu. Quem é que muitas vezes tinha que limpar o curativo? Eu. Quantas pessoas a gente cuidou? Teve um rapaz, um senhor, já deve ter quase 50 anos, todos vocês devem conhecer, seu Domingos. Ele já foi apedrejado. Ele já foi. O único caso de uma pessoa que foi cortada com espada fui eu. Eu nunca nem vi uma espada. Mas ele fez uma dívida com desses traficantes aí. O traficante deu uma espadada, meu filho, quase leva o joelho dele embora. Foi a gente que cuidou. Teve preso, a gente visitou. Pergunta se quis alguma coisa com o evangelho. Não quis e ainda saiu falando mal da igreja. Se bobear, se encontrar ele na rua, ele ainda vai falar mal. Era ele que me ligava às 5 horas da manhã. Ele gostava desse negócio de comprar e vender, né? Que sempre teve negócio de guia. Aí ele me ligava, ele fazia os rolos dele. 5 horas da manhã me ligava, porque sabia o meu número decorado. Era o único número que ele disse que decorou na vida dele. Do meu. Imagina, que privilégio. Às vezes eu estava dormindo, meu filho. Pastor, eu dorme 2, 3 horas da manhã. 5 horas da manhã tocava no celular. Oi, meu irmão, o que foi? Não, pastor, eu liguei para testar o chip. Amém, meu irmão, Deus te abençoe, se você e seu chip. Isso não foi uma vez não, irmão, algumas. E são essas pessoas que falam mal de você. São essas pessoas que tentam prejudicar você. Olha, irmãos, antes do carro que eu ando agora, que nem é no meu nome, nem é meu, eu não tenho dinheiro para ter carro, uma pessoa chegou na porta da igreja durante o culto e furou o pneu do carro em 7 lugares. Ele não furou o pneu de baixo assim não. Chegou do lado com a faca e fez assim. Quando eu levei no borracheiro, o borracheiro me disse, eu nunca vi isso. Durante o culto. Provavelmente foi uma das pessoas do CAC que passou por ali. Que já ficou no CAC. E aí, irmão, você vai fazer bezerro de ouro para evitar perseguição? É isso que você vai fazer? Bezerro de ouro para o povo? O que o povo quer? Irmãos, Nero já ensinou para a gente. Pão e circo. Se você der isso para eles, eles vão amar você. Pão e circo. É o que os políticos fazem até hoje. O que você acha que é esse Bolsa Auxílio? O que você acha que era o Minha Casa Minha Vida, o não sei o que, aquele que recebe, né? Bolsa Família. Bolsa Família, o que é isso? O que você acha que é o carnaval? Por que com pandemia no mundo faz carnaval?
Como é que faz carnaval, irmão? Carnaval foi há 3, 4 meses atrás. E a gente está vivendo a realidade que está hoje. Por que teve carnaval? Aí se tirar, tem gente que já está ficando maluca. Quer dizer que eu não vou ter meu São João, é? Meu Deus do céu, o que é isso? Pessoas que é preciso a polícia chegar porque botam o som alto, o negócio, eu nem sei o que é esse paredão. É a pessoa que fala, pastor, não sei o que teve paredão, nem sei o que é. Eu sei que tem alguma coisa a ver com som alto, né? Deve ser alguma festa dessas malucas nova, né? Ó, tá em tal lugar, tá tendo paredão. Você fala assim, por que isso? Porque é isso que o povo quer. O povo quer isso. Pão e circo. E o povo entra na igreja e quer isso também. Só que ele quer a versão gospel do pão e circo. Eu quero pão e circo, mas eu quero pão e circo gospel. Tem? Aí você tem hoje a rocha gospel, rock gospel, funk gospel. Você vai, tudo que você imaginar de ruim, pode ter certeza que tem a versão gospel. É só você jogar no Google. Vai ter a versão gospel. Pastor, tem mesmo versão gospel? Tem versão gospel disso. Pode ter certeza. Sabe qual é a versão gospel, por exemplo, daquele... Tinha um ditado popular dos políticos, de um político do passado que dizia, ele rouba, mas faz. Sabe qual é a versão gospel? Ele prega o falso evangelho, mas ganha almas. Oh, como é que uma pessoa pode levar alguém para o céu pregando o falso evangelho? Me diga aí. Me diga. Se você está apontando para a direção errada, como é que a pessoa vai chegar na direção certa? Então qual é a versão gospel? Rapaz, ele prega o falso evangelho, tem um monte de heresia, mas ele ganha almas, pastor. A igreja dele, sabe, cresceu. Pessoas que roubavam, não roubam mais. Pessoas que bebiam, não bebem mais. Meu filho, isso não está me dizendo nada. Eu quero saber se tem alguém ali parecido com Cristo. Eu quero saber se tem alguém ali que entrou pela porta estreita, que anda pelo caminho apertado. Tem? Não, pastor, assim não tem. Mas pelo menos são pessoas moralmente mais corretas. Meu filho, eu não sou Glória Calil para lhe ensinar regra de etiqueta. Você não entrou aqui na igreja para aprender regra de etiqueta. Você entrou aqui na igreja para aprender a necessidade do novo nascimento. Que inclusive só quem pode te dar é Cristo. Mediante a palavra de Deus que é a divina semente. Então a gente observa, irmãos, que essa realidade ainda cresce no nosso meio. Essa é ainda a realidade do universo evangélico. A gente está falando de gente que viu Deus matar todos os primogênitos. Gente que viu Deus transformar água, não em vinho como Jesus, mas água em sangue. As águas do Nilo se tornaram em sangue. Eles viram o Senhor escurecer a luz. Eles viram cair pedras do céu. Eles viram Deus destruir todo o exército de Faraó. Eles viram o Senhor abrir o mar vermelho para eles passarem. Quando chega aqui, o que eles querem é o quê? Bezerro de ouro. É assustador essa geração aqui, irmão. É a nossa. A gente tem a Bíblia, a gente tem o Evangelho, a gente tem a oportunidade de conhecer o verdadeiro Evangelho. Tem acesso a tantos filmes no YouTube que pregam, que mostram. Você tem o Evangelho de Mateus, você tem o Evangelho de Lucas, você tem o Evangelho de João, tudo em vídeo. Você tem o livro de Atos em vídeo. Tem tanto material bom que você pode usar. Você tem acesso a vários comentários bíblicos de maneira gratuita na internet. Mas o pessoal quer o quê? Um bezerro de ouro. Por quê? Porque é isso que todo mundo tem. Pastor, como é a igreja lá de vocês? A igreja da gente é assim, a gente procura fazer o que está escrito na Bíblia. Aí por que vocês não fazem o que os outros fazem? Não, porque o nosso exemplo é a Bíblia. Ah não, mas é porque vocês querem ser diferente? É? Não, a gente não quer ser diferente. A gente quer ser igual a Jesus. Mas para isso a gente tem que ser diferente do mundo. Então ele diz, já vou concluir, irmãos. A maior parte do sermão vai ficar, vocês já perceberam, né? Se Deus não voltar antes. Se ele voltar, a gente vai ter no céu. Moisés, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe será sucedido. E nem queremos saber, viu? A gente nem quer saber, viu?
gente orando para essa porta fechar, você não tem noção. Você acha até que é mentira. Você não tem noção do que tem gente orando, jejuando para fechar a porta da igreja. Para essa pessoa que está falando com você adquirir uma enfermidade que impossibilite ele de pregar. O que tem gente orando para pegar coronavírus? Rapaz, que miserável, tem que calar a boca. Rapaz, tem 60 dias a quarentena e ele fica lá todo dia. Rapaz, não aguento mais. Ah! E aí que ninguém é obrigado a ver, Mas a nossa existência, irmãos, incomoda essas pessoas. É como outro dia eu acho que falaram com um dos irmãos aqui. Nesse período de quarentena as igrejas evangélicas tudo fecharam. A sua fechou? A que eu congrego também não fechou não. Aí o pessoal fica incomodado, não fica? Quer ser diferente. Não, meu filho, a gente quer ser crente. Deus nos deu uma oportunidade de ser crente. De mostrar para essas pessoas que o principal vírus é o pecado. É esse inimigo invisível que a gente tem que lutar com unhas e dentes. E já existe uma vacina contra ele. É a fé em Cristo Jesus. O arrependimento genuíno. E a gente pode e deve anunciar isso a plenos pulmões. É isso que José tem feito. Até as minhas filhas ficaram impactadas. Hoje elas estavam comentando, a gente sempre conversa de Jesus no carro e de Cristo. Nosso assunto principal são as coisas de Deus. Ontem mesmo eu fui colocar elas para dormir. Sabe o que foi que elas me pediram? Ô pai, fala da Bíblia para mim. Aí eu conversei com elas, minhas filhas estavam passando por um problema espiritual. E aí eu conversei com elas em Neemias. O Neemias reconstrói os muros e tal. Elas dormiram tão bem, foi maravilhoso. E aí ela me disse, papai, como é que pode um menininho pequeno virar para o irmão José e dizer, cala a boca, o irmão José pregando o evangelho para eles? Foi nele, meu pai. Eu fui, né, filho? Onde é que estava o pai e a mãe desse menino? Provavelmente bebendo. Vou fazendo coisa talvez até pior. Você acha que eles querem ouvir, arrependam-se e creem? Só vai ficar feliz com essa notícia quem já foi convencido da má notícia, que nós somos pecadores indo para o inferno. A menos que Jesus mude a nossa história, antes disso todo mundo vai para lá. Então aqui Moisés, que era aquele que estava lá colocando a sua vida em risco pelo povo, um amor que não vinha dele, que o próprio Deus havia colocado. Você vai ver como Moisés amava esse povo. E esse amor que Moisés sente pelo povo não vem dele. Você quer entender o que Paulo está falando em 1 Coríntios 13? Olhe para o amor que Moisés sente por esse povo. Mas não é um amor permissivo. Você sabe o que ele vai dizer aqui antes de acabar o capítulo 32? Quem é comigo, pega a espada e mata todos os idólatras. Isso é amor. É como o seu Edson lá na igreja. Ele estava com um probleminha no dedo. Estava, eu não sei qual é o nome que usa, gangrenando, né? Alguma coisa assim. E ele ia perder talvez até a mão, cortou um pedaço do dedo. O médico fez aquilo por perversidade, foi? Não. Ele só perdeu um pedacinho do dedo. Quando tem gente que perde com diabetes, perde o quê? Um membro todo. Ele só perdeu um pedacinho do dedo. Você vê como é o poder de Deus. Pessoas com muito mais recursos financeiros perdem a mão, perdem a perna. Ele perdeu um pedacinho do dedo para que não avançasse. Moisés disse: tem que matar os idólatras, senão a idolatria vai tomar conta da igreja. E aí? Cada um mate o seu irmão, o seu parente. Começar ali. Vai falar aqui no final desse capítulo. Assassinato aqui, irmãos, não é para a gente deixar de amar essas pessoas, nem violentar elas. Longe disso, nós somos pessoas pacíficas e amorosas. Mas é proteger o nosso coração e a nossa mente da influência maligna. De acharmos que a vida dessas pessoas é boa e que a nossa é ruim. Você queria estar agora com um copo de cerveja na mão? Você queria agora estar fazendo coisas abomináveis que você fazia antes? Era isso que você queria? É isso que você acha bonito?
O que mudaria na sua vida se você tivesse R$1 milhão na sua conta corrente hoje? Com certeza, a única coisa que ia mudar era que você ia pecar como nunca. A gente não precisa de mais dinheiro, irmãos. A gente precisa de mais Jesus. Mais de Jesus na nossa vida. Mais do caráter dele. Dívidas são pagas rapidamente, mas uma vida espiritual é fruto de um caminhar árduo e doloroso. Para o apóstolo Paulo dizer, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, você não imagina o que ele passou. Fala Deus, verdade. Agora, para pagar uma dívida, sabe o que foi que Jesus disse? Pega um peixe, tira a moeda, paga a dívida, acabou. Mas vida espiritual é dessa mesma forma? Não. Renuncie a tudo. Tome a sua cruz e me siga. E tem que me seguir até o fim, viu? Então a gente observa aqui como tão rapidamente, irmãos, aquele que está em pé pode cair. Você pensa que está em pé? Eu oro a Deus para que você esteja em pé nessa noite. Eu oro a Deus para que eu e você possamos estar em pé nessa noite. Mas para a gente cair é muito rápido. Você acha que Satanás quer derrubar quem está caído ou quem está em pé? Você acha que ele quer endurecer os corações que já estão endurecidos, ou o seu e o meu que ainda estão se voltando para Cristo em adoração sincera? Então a gente vê aqui, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe será sucedido, nem quero saber. Quantas pessoas eu evangelizei, batizei, fiz casamento, e hoje em dia elas não querem nem saber de mim, tem raiva de quem sabe. Se você estiver fazendo a obra de Deus, esperando recompensa, eu te aconselho que você faça outra coisa. Que a nossa recompensa é espiritual. Tem uma pessoa, inclusive, muito próxima a mim, tem passado por uma crise espiritual profunda, justamente por isso. Eu fiz tanta coisa e nunca ninguém reconheceu. E eu disse para essa pessoa, e você quer reconhecimento de homem? Então você estava no lugar errado. Meu filho, não tem tapinha nas costas não tem nada disso aqui não. O que vai ter é ligação com um monte de desaforo, porque você pregou a verdade. O que vai ter é gente envergonhando o nome da nossa congregação, dizendo que congrega aqui, fazendo coisas que a gente já disse que são erradas. Mas essas pessoas fazem assim mesmo. E se a gente falar, a gente ainda é o errado. Você já imaginou isso? Que a gente é o errado por falar o que é certo? Paulo escreve aos Gálatas e diz, eu me tornei inimigo de vocês por falar a verdade. Será que eu sou inimigo de vocês por isso? Eu concluo aqui, irmãos. Sabe o que é que Arão diz? Arão devia ter dito o quê? Ô seus malucos, vocês estão ficando doidos, rapaz! E tinha que dizer mais alto do que eu estou dizendo aqui para vocês hoje. Vocês estão ficando doidos! Se esquecendo de tudo que Deus fez! Vocês estão brincando? Você acha que Deus fez aquilo com o faraó? O que é que você acha que ele vai fazer com a gente? Que é povo dele. Se Deus fez o que fez com o faraó, imagine o que ele vai fazer com aqueles que deveriam estar adorando a eles, não estão. Era isso que um profeta, que o homem de Deus vinha fazer, como Natan, botou o dedo no rosto de Davi e disse, Davi, você é um assassino e você é uma pessoa que tomou a mulher do outro, um adúltero. Não vou fazer isso. A mulher de Jó disse o que para ele? Amaldiçoa esse teu Deus. Jó disse o quê? Vou fazer não, ó. Olha o dedinho de Jó. Todo cheio de feridinha, igual o meu. Olha o dedinho. Até me identifiquei com o Jó esses dias, porque a enfermidade que eu tenho é parecida com a de Jó. Eu não ia aguentar, talvez, aquela de Jó, e mandou uma versão reduzida. Mas é parecida. Da ferida e da dor no nervo. Olha, o negócio é profético.
Uma das coisas que fica alegre é que as doenças é tudo assim, né? Espiritual. Não tem que ter uma coisa para falar. Sabe o que Arão diz? Tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e filhos, e trazei. Mas olha, vocês querem um falso profeta, então tem que pagar. Oi, pega o dízimo que depositou, tira o contra-cheque, manda lá na tesouraria. Você está querendo um falso mestre, não está? Tem que pagar, varão. Você não está querendo? Você está querendo ouvir a pregação daquele pastor reformado? Você vai prestar atenção que nas pregações tem sempre uma conta da Caixa Econômica Federal e outra de outro banco. Do Banco do Brasil. Está vendo que o irmão sabe? Aí, ó. Se bobear, ele sabe até o número da conta. Ainda não, né, meu filho? Então, tem que pagar, varão. Oi, você está querendo teologia reformada? Tem que pagar o curso fiel de liderança. Quanto é, meu filho? Rapaz, está com 400. R$400, viu? Não divide. Você quer ir para um congresso onde vai vir desse homem de Deus dos Estados Unidos para trazer uma mensagem poderosa para a gente? Meu filho, você quer uma mensagem poderosa? Leia a Bíblia. Ah, pai, que poder! Quando eu leio a Bíblia, é um poder. Meu filho, chama roupeiro. Jesus olhando para mim e dizendo: vá! Ai, me falou hoje. Vai, não peques. Me arropiei todo, meu filho. Nem precisou ouvir ninguém dos Estados Unidos. Você quer ouvir alguém dos Estados Unidos? Tem que pagar. Pô, pastor, o senhor está dizendo que essas igrejas reformadas, que são tudo prego verdadeiro evangelho, está tudo desviado? Estou dizendo isso mesmo. Se estava subentendido, é que fique bem entendido mesmo. É assim. Você quer um bezerro de ouro? Ele produz o que você quiser. Até com teologia reformada você produz bezerro de ouro. Não tem problema nenhum. É como, por exemplo, você faz máscara de qualquer coisa. Tem máscara de pano, de todo tipo de pano, não tem? Você quer a sua como? Não importa se é eficaz ou não, eu quero a minha bonita. Vai para ele, irmão. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que é bem próxima a mim. Nino, meu filho. Ah, eu quero uma bonita, sabe? Se tiver de coraçãozinho, uma bonequinha. Oh, Deus, convertiu ela. Que negócio de máscara bonita, meu filho? Tem que ser uma que proteja. Máscara não é para ser bonita, não. Tem que proteger. Agora, você sabe que está vindo desfile de máscara. Outro dia eu vi um negócio, máscara combinando com a passadeira. Ele tá ficando doido? Não, você vai usar esse sapato, então a máscara tem que ser da mesma cor. É isso. Você quer um bezerro de ouro? Ele produz. Você quer um bezerro de ouro como? Daquele que pula e grita, ou você quer um daquele mais assim, né? Tranquilo. Você quer um bezerro de ouro da teologia pentecostal ou da reformada? Você quer um bezerro de ouro batista, presbiteriano, congregacional? Qual é o bezerro de ouro que você quer? Eu fabrico. Contanto que você tire as argolas e me dê o dinheiro. A gente sabe, Arão não vai usar o dinheiro para ele aqui, ele vai usar isso para produzir o bezerro de ouro. Mas ele está aqui exemplificando que tudo no falso evangelho tem que ter ouro e prata, dinheiro. Lá numa das cartas, se não me engano, de Pedro, ele diz: e farão negócios de vós. Uma das características dos falsos mestres é que eles são gananciosos. Bom, bezerro de ouro é errado, mas se vocês me derem dinheiro, eu faço. A gente conheceu, né? Eu vou falar nome hoje, me perdoe, já estou concluindo aqui. Quem tiver com o ouvido assim para não ouvir, tá. Mas, por exemplo, a gente já ouviu coisas do pastor Paulo Júnior, extremamente bíblicas. Eu e o irmão José, a gente sempre conversava sobre isso. Há alguns anos atrás, eu disse para o irmão José: não foi, filho? Meu filho, ele se desviou. A ganância entrou no coração dele. Se você perceber, até a maneira que ele fala mudou. A maneira como ele se veste mudou. As pessoas que ele se relaciona agora são outras. E o pessoal, inclusive meu irmão,
pastor, será? Pastor é assim mesmo? Meu filho é, infelizmente. Na nossa congregação tinha uma pessoa que se dizia pastor e que nunca foi. E que teve, às vezes, assim, atritos comigo, porque dizia, inclusive tem uma foto com esse daí, porque ele se merece. Não, ele é de Deus. O rapaz não é. Olha o que ele está fazendo. Produziu um congresso dentro da igreja dele, ou seja, sem custos, um culto normal. Só que ele trouxe um pastor de fora, o título da mensagem, Nuvens Sem Águas. E ele cobrou, acho que R$70 por pessoa. R$50 por pessoa. Fazer um culto onde você cobra das pessoas, imagine. Para ela entrar, para assistir, porque o pregador que veio aqui é dos Estados Unidos, aí você tem que pagar alguma coisa para ele, e a pastor, você está louco? Vocês estão malucos? Ah, não, é porque tem custos. O custo é a sua alma. Você sabe disso? As más companhias continuam a corromper os bons costumes. Cuidado, quando a gente adverte a respeito de pastores que até pregam um evangelho de uma teologia correta, mas que não vivem vidas corretas, é porque as más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado, irmãos. Os bezerros de ouro, eu concluo aqui, vou até fechar para os irmãos ficarem mais em paz. O bezerro de ouro, os bezerros de ouro ainda continuam sendo construídos. Tem bezerro de ouro paulista, tem bezerro de ouro carioca, tem bezerro de ouro baiano, tem bezerro de ouro em tudo quanto é lugar que você imaginar, de tudo quanto é, de tudo quanto etnia, né, linguajar, sotaque. É bezerro de ouro. Eu queria que você me mostrasse na Bíblia qualquer coisa que Jesus fez que ele condicionou a dinheiro. Qualquer coisa. Nenhum. Jesus nunca pediu um centavo a ninguém. As pessoas ofertavam para o seu ministério. A gente vai ver até em Lucas. Mulheres chegavam até a ele e dizia: ó, a gente quer ajudar. Bem. Mas ele pediu dinheiro a alguém? Não, ele fez foi alimentar uma multidão de famintos 2 vezes. Então, quando a gente observa, irmãos, o que está acontecendo nos nossos dias atuais é o povo dançando ao redor de um bezerro de ouro e se chamando de evangélicos. Eles criaram um ídolo usando versículos soltos da Bíblia e se esquecendo da parte central do evangelho, que é a mensagem da cruz. Uma das coisas que eu sempre lembro do irmão José é que ele diz que um dos hinos que ele mais gosta é aquele lá, eu amo a mensagem da cruz. Não é, prefeito? Você não falou isso comigo uma vez? Que a minha cabeça... Às vezes eu não sei quem foi que falou, mas eu sei que falou. Foi você mesmo, não foi, filho? Seu pastor, eu amo esse hino. Eu amo a mensagem da cruz. A igreja da gente não ama mais. Se fala para uma pessoa que ela vai ter que sofrer por amor a Cristo, sabe o que ela vai dizer? Eu vou procurar uma que tem um bezerro de ouro para eu dançar e beber. Vocês provavelmente têm filhos, vocês provavelmente têm entes queridos, esposas, pais, mães, que são evangélicos, de denominações que são totalmente diferentes da nossa. E quantas vezes vocês são questionados? Quer dizer que é só o seu pastor que está certo? Não, meu filho, eu não estou certo não. Quem está certo é a Bíblia. Se eu estiver errado, me mostra, que eu mudo. Me mostra aqui na Bíblia, como José falou aqui, eu vou repetir. Pois as coisas que são mais sérias precisam ser repetidas, para que não sejam esquecidas. Me mostra aqui na Bíblia um congresso de casais. Você pode mostrar? Me mostra aqui na Bíblia um culto de jovens. Mostra. Me mostra um culto de jovens. Me mostre na Bíblia aqui um retiro de crente. Deus não mandou a gente se retirar. Jesus mandou a gente ir o quê? Ir pregar o evangelho. Que loucura é essa? Retirem-se! Meu filho, ele mandou a gente ir. Tem um filme que se diz evangélico que é até bonitinho eu assisti, chamada Graça e Perdão. Não sei se vocês já ouviram falar. Conta a história de um povo, de uma seita. Eles não são evangélicos, eu quero já deixar isso bem claro.
Os Estados Unidos é o lugar que tem mais seita evangélica. E o nome dessa seita evangélica se chama Amish. Eles vestem de preto e eles vivem totalmente longe da sociedade normal. Eles vivem em sociedades rurais, em fazendas, onde eles plantam e colhem, eles têm as suas próprias escolas e normalmente com excedente eles comercializam, né, com a cidade mais próxima para comprar as coisas que eles não produzem. Então não tem telefone, não tem televisão, não tem nada, são os Amish. Aí você diz, rapaz, esse pessoal aí, ó, de Deus. Jesus disse, vai, se escondam no meio da floresta, foi isso que ele disse para você? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Rapaz, mas se a gente for lá, a gente vai se contaminar. Esse é o grande desafio. Pregar o evangelho ao mundo e todos os dias estar limpando as sandálias dos nossos pés. Por que você acha que Jesus disse que o caminho é estreito? Uma vez teve um desses que se dizia meu filho na fé, e que eu acho que já deve ter até pensado em me matar, que ele disse para mim, como eu queria ir morar no meio da Amazônia para eu não pecar. Eu digo, você já estava pecando. Não, mas quando eu chegasse lá, eu não ia fazer nada com ninguém, ninguém ia fazer nada comigo. Meu filho, Jesus não mandou você se esconder. Alguém acende uma luz e esconde? Se você é luz, ó, onde você tem que estar. Pastor, mas aí eu vou ser vidraça. Pois é, você é vidraça. Mas graças a Deus, nós vamos estar sendo abatidos, porém jamais destruídos. Cuidado, irmãos, com a forte tendência a construirmos bezerros de ouro para acomodarmos a nossa falta de zelo com as coisas santas, para acomodarmos a nossa pressa, para acomodarmos os nossos desejos. Para isso a gente tem que criar bezerros de ouro. Não faça isso. Eu oro para que nessa noite tenhamos o mesmo ensinamento de Paulo. Diante de tudo isso que foi falado, saímmos daqui com uma convicção: aprender a viver contente em Cristo diante de toda e qualquer situação. Não deixe que a sua mente e o seu coração forcem você e a mim a produzirmos bezerros de ouro no nosso interior. Os bezerros interiores que estão aqui dentro são muito mais difíceis de destruir do que aqueles que estão do lado de fora. Você pode chegar diante de uma igreja que prega o falso evangelho e dizer tudo que de falso eles estão pregando ali. Mas é difícil você chegar para uma pessoa que está sentada e dizer o que está se passando no coração dela. Eu posso dizer, olha, determinada denominação está errada por isso como a gente falou aqui, porque o pastor Paulo Júnior errou. E eu poderia enumerar outros erros que ele tem cometido. Envergonhando o nome do Senhor, pedindo dinheiro para fazer escola, que vai cobrar. Se ele pedisse dinheiro para fazer uma escola que seria de graça, já seria errado. Mas ele está pedindo dinheiro, foi até o irmão José que me falou, para construir uma igreja dessas assim, top de linha em Franca, uma escola, né? Uma escola top de linha em Franca, aonde ele vai cobrar. Agora veja. Já está funcionando a escola. Você já imaginou isso, irmão? É uma empresa. Uma empresa feita com dinheiro de igreja para gerar lucro para o mundo. Então, isso está errado. Está errado. Está tudo errado. Agora você vai ver uma série de pessoas sentadas nos bancos da igreja dele e pessoas que seguem ele, porque ele é um dos pastores mais seguidos do Brasil hoje. É ele. Pessoas pentecostais, batistas, presbiterianos, todos gostam de ouvir o que ele fala. Muitas dessas pessoas estão cheias de ídolos no seu coração, diante das pregações que ouviram de maneira equivocada dele. Você precisa ver as aberrações que ele falou de política na época de eleição. Então, nem vou dar continuidade a isso, porque não vem ao caso. Ele é defensor, inclusive, desse atual presidente que a gente viu aí, as coisas que ele falou. Então a gente observe, irmãos, que o pior ídolo é o que está
Porque os falsos a gente faz lá, tá errado, tá errado, tá errado. Mas e o que está aqui dentro? Pessoas que estão ouvindo, vocês que estão aqui conhecem pessoas que ouvem determinados pastores que pregam uma teologia bem próxima da correta, mas vivem vidas diabólicas. A gente sabe da história de uma pessoa mesmo que começou a congregar, ou pelo menos ouviu a pregação de um pastor, que a mulher tem 12 cachorros, e você sabe qual foi a primeira coisa que essa pessoa fez quando começou a congregar lá? Que foi? Comprou um cachorro também. Agora veja, eu vou influenciar alguém a comprar cachorro, irmão. Eu tenho que influenciar as pessoas a andarem como Cristo, e essa influência tem que ser vista na minha vida também. Como é que eu posso dizer a vocês, irmão, Jesus Cristo é tudo, e depois dizer que eu amo um time de futebol? É errado isso, irmão. O pessoal está lá dentro. Pessoas dentro dessas igrejas passando necessidade financeira e o pastor comprando ração para cachorro. Você acha isso certo, irmão? Eu preguei sobre isso há uns meses atrás, e esse falso pastor que esteve com a gente durante alguns anos aqui na igreja ainda disse, não tem problema nenhum você ter os seus 12 cachorros. Ele falou sem nenhuma autorização. Porque tem problema sim. Você tem 12 cachorros, seu coração está nos bichos e não nas pessoas. Sabe o que Jesus disse para mim? Ame ao seu próximo como a você mesmo. Se o seu próximo é um bicho, meu filho, então você já sabe, né? Quem você é. Hoje no meu prédio eu saí para resolver algumas coisas e tem um grupo, me perdoe até a demora, irmãos. O irmão tem, você viu com que ele aprendeu, né? Não tem um grupo no meu prédio de WhatsApp dos moradores, e aí estava lá o pessoal desesperado, porque o prédio de frente estava gritando, dizendo que tinha acontecido alguma coisa no meu prédio. Foi o que aconteceu, um cachorro desses que aparentemente é bonzinho, a criança estava brincando com o cachorro deu uma mordida na criança de tal forma que saiu uma quantidade enorme de sangue, que os moradores do prédio da frente estavam vendo o desespero da criança, gritando, gemendo de dor. O cachorro dele. Aí vem uma pessoa dessa, esposa de um pastor, e diz, eu prefiro bicho do que gente. E eu vou ficar calado? Eu vou ficar calado? Eu não fico não. Ah, mas esse pessoal vai ficar, eles não gostam de você, pastor. Problema deles, meu filho. Eu quero estar bem com Cristo. Eu tenho certeza absoluta que eles não estão bem com Cristo. Eu tenho essa certeza. Se você não tem, aí é com você, Deus. Porque uma pessoa que diz que prefere bicho do que gente, não acredita nessa Bíblia. Não pode. É como você disser para uma pessoa, olha, eu quero que você suba para cima e desça para baixo ao mesmo tempo. Você consegue? Você consegue subir e descer ao mesmo tempo? Ou você sobe, ou você desce. Me diga como é que você ama o próximo como a você mesmo, e você prefere bicho do que gente. Me diga aí. Você consegue me explicar essa equação? Eu não consigo. Então eu digo para você, esse pessoal não tem compromisso com esse evangelho que eles dizem defender. Não basta falar, tem que viver. Não basta você botar versículo bonito e copiar frases de pregadores do passado. Não basta você ler as pregações de Spurgeon. Você está disposto a obedecer o que Spurgeon falava? Você já viu uma pregação de Spurgeon chamada A Responsabilidade do Homem? Você já viu uma pregação de Spurgeon, se eu não me engano, chamado Zelo sem entendimento? Ou é piedade? Aparência de piedade. Aparência de piedade, isso mesmo. Sem poder. Aparência de piedade sem poder. Você já leu um e-bookzinho desse? Como é que você pode ler um e-book desse e depois falar e fazer as coisas que essa congregação faz? Que as igrejas presbiterianas fazem? Como é que pode? Me diga aí. Como é que uma pessoa pode ler o sermão? Ler, eu só vou falar ler. Ler o sermão do monte e dizer, eu ando com um revólver na minha cintura. Imagine. Se eu morasse nos Estados Unidos e eu andava com um revólver na minha cintura, eu digo, meu Deus, um senhor de idade de quase 70 anos.
devia estar ensinando para o povo piedade, amor, entrega, perdão. Está dizendo que se pudesse andava com um revólver na cintura. É o quê? É bang bang? A igreja virou Velho Oeste agora? A gente virou uma igreja sem lei? Onde cada um fala o que quer e não tem consequências para isso? Foi até uma das coisas que me chamou mais atenção de toda essa maluquice que está acontecendo aí por conta da reunião desse presidente. Foi que ele disse assim: ninguém dos ministros aqui que falaram uma série de abominações, ninguém tem responsabilidade do que falou. Como é que não tem, irmão? Você é um ministro de Estado e você não tem responsabilidade com o que você fala. Pois agora é assim, os pastores não têm a mínima responsabilidade com aquilo que falam. Não tem. Eles podem dizer uma coisa para você hoje e amanhã eles dizem algo totalmente diferente. Por quê? Por causa de conveniência. Não seja um crente de conveniência, porque se crentes de conveniência não entram no céu. Ó Deus, eu oro, Senhor, nessa noite por toda a nossa congregação, pobre, desprezada, Senhor. Os irmãos aqui sabem como nós somos desprezados pelos nossos entes queridos, como nós somos rejeitados nos lugares que muitas vezes estamos indo levar a Tua palavra, mas o que nos aconforta no nosso coração é saber que estamos fazendo aquilo que o Senhor mandou. Por isso não deixa, Senhor Jesus, que enquanto o Senhor intercede por nós, nós estejamos aqui embaixo fazendo bezerros de ouro para nos alegrarmos com a mentira. Não deixa, Senhor, mas que o Senhor possa nos exortar a todo instante, para que cada vez mais nos amoldemos da forma que o Senhor Jesus deixou para nós. Ó Senhor Jesus, que os nossos olhares não estejam no meio das nações vizinhas, mas que nós possamos estar com os nossos olhares fixos em Ti, Senhor Jesus. Nós vemos que uma das coisas que mais tem influenciado, Senhor, a geração de evangélicos modernos é o aparente sucesso da economia do mundo. Parece que a igreja precisa ser uma empresa bem-sucedida para muitos pastores, para que ela seja uma igreja relevante. E o Senhor nos mostrou na Tua palavra que nunca foi assim. Nunca foi esse o Teu propósito, Senhor, nos fazer ricos e famosos. Muito pelo contrário, o Senhor disse que nós deveríamos renunciar a tudo, tomar a nossa cruz e Te seguir. O Senhor disse que a partir do momento que nós começássemos a amar a Tua mensagem, o mundo nos odiaria, Senhor Jesus. Não nos deixe esquecer disso, Senhor, mas nos lembra a cada instante, e que nós não venhamos temer a carranca do mundo, porque nós temos o sorriso de Cristo. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo e orem para que não matem o seu pastor. Vou começar de agora.